Ai, professor, deixa eu lhe enviar o link no YouTube também, professor. Só um Tá, Júlio? instante. Acompanhando aqui. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos à sexta semana acadêmica com o tema Educação, Ciência e Cidadania, desafios, reflexões e as novas possibilidades de interações diante da pandemia. O nosso evento tem a missão de estimular e promover condições para o intercâmbio de informações e boas práticas entre acadêmicos e os profissionais das diversas áreas do conhecimento, para que estes possam desenvolver habilidades e competências as quais possibilitem uma formação e atuação profissional mais diversificada e ampla. Ao abordar os desafios e reflexões que vêm ocorrendo na educação, ciência e cidadania, temos a finalidade de debater as novas possibilidades de interações diante da pandemia, oportunizando discussões acerca de alternativas transformadoras, valorizando a relação cidadania-conhecimento, a dimensão ambiental das relações sociais, a cidadania na perspectiva dos direitos à educação, saúde, trabalho e liberdade. A Faculdade de Carajás, por meio do seu diretor acadêmico, professor mestre Alexandre Bueno, considerando o Dia Internacional da Enfermagem, comemorado no dia 12 de maio, e diante do serviço prestado pelos profissionais de enfermagem na linha de frente do combate ao Covid-19, propôs indicações de nomes de enfermeiros, enfermeiras e técnicos de enfermagem, os quais atuam no nosso município. Foi realizada uma consulta popular para as indicações e hoje nós temos o resultado. Então, como prometido na abertura da nossa semana acadêmica, divulgaremos os nomes dos indicados que posteriormente receberão a moção de reconhecimento de profissional destaque de enfermagem em Marabá. Então, já informo a todos que acompanhem nossas redes sociais para acompanhar a entrega dessa moção aos homenageados. E aí, para citá-los, né, o enfermeiro do setor privado, Thaís Caroline Carvalho Barbosa. Técnico de enfermagem do setor privado, José Henrique dos Santos Coelho. Enfermeiro do setor público municipal, Persília Augusta Santana da Silva. Técnico de enfermagem do setor público municipal, Eucilene Resplandes Chaves Almeida. Enfermeiro do hospital de campanha, Renata Ellen dos Santos. Técnico de enfermagem do hospital de campanha, Lucas de Medeiro da Silva. Enfermeiro do hospital regional, Natália Raiza Rosal Alexandre. E técnico de enfermagem do hospital regional, Sara Almeida Lima. Então, pessoal, agora sem mais delongas, né, assim convidamos a professora doutora Ana Cristina Viana Campos, da Unifespa, ela que é cientista, mãe de Oliver Henrique, chefe amadora e poeta, ela é bacharel em odontologia, mestre e doutora em saúde coletiva, é professora da Faculdade de Saúde Coletiva da Unifespa, coordenadora geral da Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia de Marabá, o LAGMA, e coordenadora do Laboratório e Observatório de Vigilância e Epidemiologia Social, o LOVES, na Unifesp. E é uma das 6 embaixadoras da região norte do movimento Parenting Science. Então, com a palavra, a professora doutora Ana Cristina Viana Campos, que vai proferir a seguinte palestra: Maternidade e Ciência, desafios enfrentados por mães durante a graduação. Então, antes de passar a palavra para a professora, também aviso para todos que estão nos acompanhando que podem fazer suas perguntas e considerações pelo chat,
que vamos transmitir para a nossa palestrante. Então, professora, a palavra é toda sua, fica à vontade. Muito obrigada, Eric, belíssima condução e apresentação. Eric foi meu aluno, então é uma honra participar de uma oportunidade, uma palestra proferida com tanto carinho, mediada por ele. Amo você sabe disso. A professora Sara, né, que um convite tão carinhoso, que é tão importante para nós. E a Faculdade de Carajás, porque, se eu não me engano, eu estou sempre na semana acadêmica, ou todas as semanas acadêmicas. Eu tenho muito carinho pela instituição. Meu marido é professor aí. Temos uma história. Eu vou tentar colocar outro fone aqui. Parecendo que é interferência. Acho que melhorou. Melhorou. Apesar que eu não estou com o ventilador ligado. Isso é coisa de... Não sei o que é isso. Bom, então, sem mais delongas, né? Vamos conversar, gente, sobre maternidade e ciência. Quais são os desafios enfrentados pelas mães? E no caso dessa palestra em especial, a gente vai falar sobre alunas de graduação, mães, alunas de graduação. E conto com o Eric para passar os slides para mim. Pode passar, querido. Até um tempo atrás, eu teria vergonha de ficar colocando o meu currículo, de me apresentar. Sabe o que mudou? Se a gente... Eric tá bonito mesmo, né, Sara? Se a gente não começar a se posicionar como pesquisadora, como profissional, e até mesmo, de certa forma, como uma autoridade naquele tema que você estuda, você não vai ser respeitada. E isso me acontecia muito. Às vezes, as pessoas vão confundir humildade com falta de competência, ou com baixa competência, com falta de autoridade ou baixa autoridade. E eu não quero que isso aconteça mais comigo. Então, gente, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou mãe do Oliver Henrique Viana Campos Correia, que nome enorme, hein? Ele fez 5 anos agora em abril. Ele mudou completamente a minha vida, porque ele me transformou numa outra pessoa. Eu gostava muito da minha vida e gostava muito de mim mesma antes, mas eu sou outra hoje. E eu me formei lá em 2003, com 21 aninhos, assim, nova, besta, da roça mesmo, em odontologia, sou dentista desde então, na Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina, era a única faculdade federal do Brasil, hoje já é uma universidade. Eu sou especialista em saúde da família, foi assim que eu descobri a minha paixão pela área de enfermagem, que muito me ajudou, porque eu fui professora na enfermagem durante muitos anos na PUC Minas. Eu fiz especialização também em bioestatística, que é a área que eu atuo hoje, e por essa área eu não sou muito querida, não sou muito amada, vocês devem imaginar por quê. Eu fiz mestrado e doutorado em odontologia na área de saúde coletiva com a minha professora Efigênia Ferreira, lá na UFMG, com bolsa, né, bons tempos, né, boas políticas públicas que permitiam a gente a ter bolsa. Então eu me esforcei muito, eu estudei muito, porque eu precisava dessa bolsa. Eu era uma das poucas alunas que precisava dessa bolsa. Com ela, eu morei em Belo Horizonte e pude, né, fazer o mestrado como eu queria, com mais dedicação. E depois, eu me casei com o Antônio Henrique, que é professor aí da Faculdade de Carajás, no curso de Direito. A gente se conhece há mais de 20 anos. E nós tínhamos um combinado, que a gente ia onde o outro fosse, um outro acompanhava. Então, quem passasse no concurso primeiro, e essa ideia foi dele, o outro ia acompanhá-lo. Eu fiz o primeiro concurso e eu passei. Que foi aqui para a Unifesp, né? Que eu me mudei para aqui, para Marabá, quando eu fiz o concurso. Confesso a vocês que até então eu não conhecia Marabá. Foi um prazer descobrir Marabá. Mas eu conheci o Pará, porque eu fiz pós-doutorado, eu escolhi
fazer pós-doutorado aqui na Universidade Federal do Pará, em Belém, com Lúcia Takase, um grande nome da gerontologia brasileira, uma das enfermeiras mais antigas do Brasil e mais importantes na área. Foi homenageada recentemente, tem 81 anos de idade e publicamos juntas até hoje. E depois, então, que eu virei professora de saúde coletiva, eu me aventurei a disputar uma eleição. Fui diretora adjunta do Instituto de Saúde aqui da Unifesp durante 4 anos. Acabou meu mandato agora, em maio. Vocês não imaginam a leveza que eu estou de dever cumprido. Fui presidente, sou, né, porque ainda não terminou o mandato. Eu sou presidente da comissão organizadora estatuinte da Unifesp, que é a comissão que está conduzindo o processo democrático que começou lá em 2015 para votar e aprovar o estatuto da Unifesp, que hoje está lá no MEC em revisão. Então, eu fui eleita, né? Eu cheguei aqui em 2015 e eu fui eleita. Eu fui uma das 5 docentes eleitas de toda a Unifesp para ocupar esse cargo. Mas não tinha muita gente que queria, não. Não foi uma eleição disputada, não. Depois, eu tive o prazer de conhecer a Liga Acadêmica e acabei me tornando presidente docente, a gente chama hoje de coordenadora geral da Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia, que é a minha paixão, porque eu pesquiso o envelhecimento desde 2010. Fundei o ano passado, na cara e na coragem, em parceria com a minha amiga, minha irmã, professora Aline Campos, o LOBS, que era um sonho antigo meu, um observatório de saúde, o primeiro aqui da região, que se chama Laboratório e Observatório em Saúde, Vigilância e Epidemiologia Social. Sou coordenadora do Comitê Científico de Monitoramento da Covid-19 aqui na Unifesp, então estou neste acompanhamento e monitoramento, análise dos dados todos os dias, desde fevereiro de 2020, sem folga, sem feriado, sem final de semana. E também, e aí agora, por isso que eu estou aqui, eu sou uma das embaixadoras da região norte do movimento Parenting Science, um movimento que trabalha, estuda, pesquisa e está fazendo políticas e ações de inclusão da maternidade no meio acadêmico. Não estou sozinha nessa, são 6 embaixadoras e a nossa região é a que tem menos pesquisadoras mães aqui no movimento. E comigo está a professora Sara Laís, coordenadora do curso de enfermagem aqui da Faculdade Carajás, que com muito orgulho divido a cadeira com ela. Então, vocês imaginem que são 6 no norte todo, 2 estão no Pará. E aqui em Marabá, nós estamos bem aqui em Marabá, né? Bem representados por 2 mães. Acho que ela até mais do que eu, tá, gente? Porque todo mundo que tem mais de um filho já entra para minha lista, assim, sou fã para sempre. Parabéns, Sara, também pela maternidade, pelas conquistas. Pode passar, querido? Então, como que é conciliar maternidade e a carreira? Eu só posso falar por mim neste momento, gente. E aí eu conto para vocês. E quem quiser fazer perguntas, intervenções e comentários, escrevam no chat de verdade. Vamos tentar dialogar? Porque eu sou empolgada, eu falo muito. Então, por favor, me interrompam, conversem comigo. Dar aula remotamente já é conversar com 4 paredes. Então, vamos tentar interagir, vamos tentar tornar esse movimento o mais empático e materno possível. Eric, que eu vivo chamando de amorzinho, meu filho da academia, sabe disso. Então, eu cheguei aqui em Marabá, tomei posse no dia 3 de agosto de 2015. Eu não sabia ainda, mas eu já estava grávida. Depois, meu filho nasceu aqui em Marabá e, inclusive, ele tem orgulho de falar que ele é marabaense, que ele toma açaí todo sábado e é 1 litro, 2 litros no final de semana. Então, ele nasce em 2016. E aí, 2017, eu fui com meu amigo, com meu companheiro, meu colega de profissão, inclusive, né, pesquisador também, professor Sidney, concorreu a uma eleição de instituto, a mais disputada do Pará. Eric estava lá, Eric sabe. Eric está aí nessa foto, inclusive. 6 horas de debate e nós vencemos as eleições porque os alunos votaram na gente. Só por isso. Todo o processo eleitoral foi muito, muito, muito concorrido. E aí exerci esses 4 anos de mandato e eu não sei porque que a infeliz da foto de 2020 não está aparecendo aí. Não sei o que aconteceu com essa coisinha. Mas em 2020, então, acho que o fato mais marcante é o encerramento desse mandato, né?
começa o encerramento desse mandato. O início dessa pandemia, que vai mudar toda a nossa vida, que vai mudar todo o nosso fazer ciência, o nosso ensinar, e aí para quem é professor, para quem é aluno, toda a nossa caminhada acadêmica, claro. Pode passar, querido. Mas então, o que significa, gente, falar de maternidade e falar de carreira? E aí eu trago um exemplo meu, para vocês verem o que acontece. Temos aí as datas mais importantes, né, de todo esse período que eu estou aqui na Unifesp, morando aqui em Marabá. Então, já falei para vocês, eu chego aqui em julho e tomo posse, né, entro em exercício no dia 3 de agosto, vem o nascimento do Oliver e essas sucessivas datas. Vamos passar uma por uma, Eric, pode apertar aí mais uma vez? Então, eu viro professora da Faculdade de Saúde Coletiva, do curso Saúde Coletiva, pode passar? Nasce o Oliver, entro para a comissão organizadora da Statuinte, depois é que eu virei presidente, começa meu mandato aqui no IESB, pode passar? Eu começo a monitorar a Covid no Pará por conta própria e depois pela Unifespa. Meu pai faleceu em Sete Lagoas, em Minas Gerais, no dia 11 de abril de 2020. E depois eu encerro o mandato como diretora adjunta agora em maio de 2021. E aí, como que fica a carreira, né? Até eu entrar aqui na universidade, pode passar mais um, Eric? Eu era uma pesquisadora bem produtiva. Há quem tem um pouquinho de inveja, que logo quando eu cheguei aqui, disse que minha produtividade era muito local, muito regional, muito brasileira. Mas não é uma ciência exata, né? Cada ciência, cada área, a publicação funciona de um jeito. Então, o que eu posso dizer para vocês hoje, com mais segurança, porque eu estou tentando ser a pesquisadora que realmente eu sou, é que eu era bem produtiva. Eu comecei a minha carreira lá na PUC Minas, então meus primeiros alunos publicaram em 2009. Coloquei aí de lado para vocês terem uma noçãozinha, né? Então eu tive cinco alunos que produziram os seus TCCs e todos os 5 viraram artigos científicos logo quando eu entrei, em 2009. Quer dizer, eu entrei mais ou menos em 2008, mas eles defenderam, né? Até eles defenderem, 2009. Mas eu chego, então, na Unifesp, em 2015, com essa produtividade aí, de 28 artigos publicados em mais ou menos 5, né, 6 anos de carreira docente. Passo no concurso, entro para a Unifesp, começa. Em 2016, eu consegui publicar mais 2. Eram até frutos da minha tese, né? Coisas que a gente vai demorando a receber os aceites, tem muitas correções. E mais 2 até 2017, artigos menores, pequenos. Dentre 2017, todo o mandato da minha direção adjunta do IESB, vão se somar mais 22 artigos científicos. É pouco, é muito? Gente, se for comparar com homens brancos, solteiros e sem filhos, que foi isso que o Parenting Science fez, outro dia a gente pode conversar sobre isso, é pouquíssimo. Pouquíssimo. Muito pouco. Mas era o que deu para fazer. E uma mãe cientista tem que fazer conciliações, né? Tem que fazer escolhas. E hoje, as consequências vivenciadas por mim das escolhas que eu fiz vão refletir no meu filho, na minha família, né? No meu casamento. Imagina, são 2 professores. Imagina que confusão de internet que virou esse ensino remoto aqui pra gente. De uso de computador, de quem dá aula em que horas, quem fica com o menino, quem faz o almoço. Tudo aqui é quase Joaquim Pô, né? Moedinha da sorte. Para ver quem perde, faz tudo. Não é bem assim. E em 2021, mais um artigo publicado. É bom, sabe? Eu fico feliz. Fico feliz porque foram coisas que demandaram muito esforço meu, dos meus alunos, né? Eric, por exemplo, tá aí nesse bolinho aí, né, Eric? Acho que se a gente conseguir publicar todos, Eric vai ter 4 artigos comigo, se eu não me engano. Então, assim, são exemplos de trajetórias, né, que os alunos vivenciam com a gente. E ser orientado por uma mulher aqui no Pará, por uma mãe, não é a mesma coisa de ser orientado por um homem, especialmente se ele for solteiro e não tiver filhos.
É diferente, é muito diferente. O tempo funciona de maneira diferente, né? O tipo de pesquisa que será executado é muito diferente. Vamos para frente, então, porque isso aí foi só para dar um exemplo. Só que, de verdade, já chegou a hora do link, tá, Eric? Beleza. Tá, pode colocar. Verdade. Oi, pode falar. Só vou aqui colocar no vídeo, só um instante. Peço questões técnicas. Lá vai. Mas é assim que é bom. Beleza, aí pode clicar. Uhum. Isso é minha vida real, gente. Ele virou para mim, mamãe, você ia arrumar a caixa d'água. Eu tava dando aula. Olha aí, que beleza. Esse é o primeiro. Eu só fiz um meme, né, nas redes sociais. Depois eu explico. Mamãe, eu conseguia usar a faca sozinho. Tava numa reunião. Olha, ele todo feliz. Partindo com faca. Inclusive, essa é a melhor. Já testei várias. Falou comigo. Mamãe, a cama quebrou sozinha. Eu estava dando aula. Provavelmente uma aula muito grande, porque para dar tempo desse menino pular tanto para a cama quebrar. Olha a carinha mais doce, fofa, travesso. Mamãe, repete de novo. Já esqueci tudo que a tia falou. Gente, isso é o inferno do ensino para criança remoto. Meu Deus do céu. A atenção de uma criança com menos de 7 anos é minutos. Então, fica repetindo. Isso aí é maternidade na vida real. Isso aí me aconteceu durante todo o ano de 2020 até agora, né? Entre reuniões, muitas aulas. E aí, eu já tentei de tudo. Eu já tentei me trancar dentro do escritório, que não é nem escritório, né? Porque tem até guarda-roupa aqui, armário, tudo quanto é lugar. Isso é a vida de uma mãe. Mas eu estou falando de um lado privilegiado. De alguém que já é professora, que já é a cientista. Mas eu não vim falar de cientistas que já estão com a carreira consolidada, né? Nós viemos aqui conversar sobre aquelas que estão em formação. Então, se eu passei por isso, fico pensando e me perguntei para as minhas alunas o que elas passaram para dar conta dos trabalhos, das provas, conexão de internet. Quem ia assistir aula? Teve aluna que teve que fazer rodízio, porque todos os filhos em ensino remoto. Ela também. Não dá internet para todo mundo. Não dá. Não tem internet para todo mundo. Ainda que a gente tenha uma rede de Wi-Fi, o nosso sinal de internet não é tão bom assim. Em alguns lugares do município é horrível. Você pode pagar bem o que for, ter fibra e o sinal é horrível. Se chover, então, acabou. Então, eu fiquei pensando como que as alunas estão se virando. Como que está sendo esse ensino para elas, né? E aí fiz essa pequena pesquisa, não deu tempo de muitas pessoas responderem ainda, eu espero que vocês, por favor, todas as mães respondam, porque eu acho que isso vai ser muito importante. Eu faço questão de fazer um relatório e passar para a Faculdade Carajás com os principais pontos, mas isso também vai me ajudar como embaixadora, junto com a Sara, da gente tentar, né, refletir, pensar ações para o futuro. Porque esse ensino vai continuar desse jeito por muito tempo. E as mães já não estão aguentando mais, né? As mães já estão soberbadas de tantas tarefas, de tantas atividades, de tanta rotatividade, de tanta conexão. Então, 21 alunas da Faculdade Carajás responderam esse questionário até ontem. Pode passar, Eric? É um questionário de 10 perguntas. Elas têm idade de 18 a 43 anos, uma média, então, de 29,5. Inclusive, então, são mulheres mais adultas, né? Já na segunda fase adulta, não são mulheres jovens, aqui na Faculdade Carajás, pode passar. Isso reflete na formação depois. E aí,
A maioria tem um filho, mas chama a atenção que 7 alunos, 24%, pode passar, Eric, tem 3 filhos. E, gente, 3 filhos. 3 filhos no mundo de hoje não é fácil, não. Não é fácil. Sendo aluna de graduação, no ensino remoto, não é fácil. Pode passar. Em relação ao Estado Civil, por que perguntar isso? Né? Não vai dar tempo da gente discutir, mas normalmente o que as pesquisas, até do movimento Parenting Science, já têm mostrado é que as mães que não contam com rede de apoio, seja vizinho, seja o pai, seja a mãe, seja outros familiares, ou principalmente, né, o pai das crianças, a mãe das crianças, elas tendem a ter mais dificuldades, menor produtividade, mais depressão, mais estresse, mais cansaço. E aí, muitas acabam desistindo do curso de graduação ou adiando para o futuro, para um momento mais oportuno. Isso antes da pandemia. Imagina agora. Então, a realidade de vocês aí da Faculdade de Carajás é que mais ou menos é equilibrado aí, né? Entre pessoas que têm uma convivência com o companheiro, que são companheiro, companheira, são casados ou em união estável, mas tem também pessoas que são solteiras e uma pessoa viúva. Pode passar, Eric. Se a gente cruzasse esses dados, a gente ia ter mais condições, né, de observar isso em detalhes, se realmente tem mais impacto ou não. Mas, normalmente, né, quando se é mais velha e que tem uma rede de apoio, que inclusive são pessoas casadas ou em união estável, né, que moram junto, toda a família junto, isso tem sido positivo, vamos dizer assim, para a produtividade, para a continuidade da formação acadêmica dessas alunas. Então, é por isso que essas perguntas estão aí. A gente, na verdade, quer saber se essa rede de apoio ela pode ser ampliada, se ela existe. O que a Faculdade de Carajás poderia fazer nesse sentido? Aí começam as perguntas mais direcionadas para a instituição, e aí eu fiz numa escala, volta um pouquinho, quase Likert, né? A gente não pode falar que isso é um Likert, mas é uma escala ordinal, que vai sempre do pior resultado, muito insatisfeita, até muito satisfeita. Usa as carinhas para ficar mais bonitinho, mais didático. Então, olha só que interessante. Muito satisfeita, não tem nenhuma mãe que respondeu. Ninguém está muito satisfeita. E não é uma coisa da instituição, né? Não é a instituição, o nome da instituição. Se colocar a Unifesp aí, porque o questionário já tem 46 respostas, se mantenha do mesmo jeito, eu já fiz esse teste. Então, a situação delas, né? Há políticas mesmo? Quem está assistindo é a aluna. Me responde aí, gente. Existem ações políticas voltadas para as mães? Porque normalmente não há. Porque é novo. Isso está sendo começado a ser discutido agora. Se há alguma ação, alguma política, coloca no chat também, porque isso é bom para a gente dar visibilidade, qualquer que seja ela. Então, normalmente, o que a gente acha nas pesquisas no Brasil que têm sido feitas? O que a gente achou aqui também. 14 mães das 21 que responderam não estão satisfeitas com as ações e políticas voltadas para as mães. Agora, se não existe nenhuma, não tem como estar satisfeito mesmo não, né? Vamos passando. Vocês estão muito caladinhos. Eu fico duvidando se tem alguém assistindo. Responde aí no chat, gente. Vamos pensar agora em recursos, em infraestrutura. Que tipo de recurso será que é necessário? Sabe uma coisa que eu briguei, literalmente briguei, para que no prédio novo, onde o nosso Instituto de Saúde, em que a maioria é mulher e a maioria já é mãe, tivesse fraldário dentro do banheiro, dos 2 banheiros. Porque se a gente quer que ambos os sexos, ambos os lados assumam maternidade e paternidade de verdade, as condições têm que ser favoráveis. Se eu quero que o meu marido saiba trocar a fralda, que ele vá, vamos supor que ele está pequeno ainda, não é o caso agora, mas que ele vá
poder, por exemplo, ficar com o pai, viajar com o pai. Não tem fraldário dentro do banheiro masculino. Como que ele vai fazer? Sobrecarrega a mãe? Porque a mãe poderia estar descansando, a mãe poderia estar lanchando, comendo, porque é esses horários que a gente lancha e come. Então, se eu penso em infraestrutura, se eu penso em recursos, eu tenho que tomar o cuidado, inclusive, de pensar de forma inclusiva. Que os recursos sejam colocados para ambos os lados, ambos os sexos. O fraldário no banheiro é só um exemplo. Poderia ser outras coisas simples. Uma mãe que tem que levar o filho e ele está amamentando. Onde que ela vai amamentar esse filho? Na Unifesp não tem. Ah, mas ela não precisa ter vergonha, ela pode amamentar nos bancos, nas mesas, né? Sempre tem uma mesa de descanso, de estudo, de encontro, ou nos bancos de repouso que estão espalhados pelas instituições de ensino, quase todas têm. Mas será que é o melhor lugar? A gente não tem que ter vergonha de amamentar em público, não é isso. Mas a gente também não pode obrigar as pessoas a esse tipo de situação. Então, pensar em infraestrutura, pensar em recursos, é tentar ver, né, de que forma nós podemos viabilizar ou melhorar o acesso da mãe a essa instituição de ensino, por exemplo, quando ela não tem escolha, porque ninguém leva o filho para uma instituição, para o trabalho, porque quer. É porque não tem escolha. Quantas vezes meus alunos tiveram que carregar Oliver, cuidar de Oliver, brincar com Oliver, falta de escolha, não tinha jeito. Tinha que ir comigo trabalhar. Já foi comigo para laboratório, já teve que viajar comigo para a feira de ciências. Nós já pegamos estrada de chão, nós já tivemos que andar de barco. Por quê? Estava fazendo pesquisa, estava indo fazer gestão ou pela comissão estatuinte, ou pelo IESB, ou pesquisa, e ele é pequeno, ele tem que ir junto. O pai trabalha, vocês sabem, quem é da Carajá sabe, o pai trabalha até 10h30 da noite. É tudo com a mãe. Então, qual que é a infraestrutura que a gente está proporcionando para as nossas alunas? E 14 delas estão insatisfeitas. E ninguém muito satisfeita. Isso me chamou a atenção muito nessa pesquisa. Pensando nas alunas, inclusive. Muito satisfeita, ninguém está. Satisfeita, 2. Aí eu fico pensando, será que já são mães de adolescentes? Mães de pessoas adultas? Porque pode ser, né? E aí, ter infraestrutura para o filho ir na instituição não faz sentido, porque o filho não precisa ir. Mas para quem tem filho pequeno, essa é uma realidade triste, em que a gente não tem nem apoio, nem infraestrutura, e não é culpa das instituições, muito pelo contrário, são coisas que a gente precisa adequar a essa realidade. E se a gente quer que realmente tenhamos mães com carreira acadêmica, né, com formação, com graduação, com ensino superior, a gente tem que encarar essa realidade, porque o índice, por exemplo, de maternidade aqui em Marabá é altíssimo, especialmente entre as mais jovens. Então é uma realidade. Faz parte. Culturalmente, as famílias são formadas aqui mais cedo. E tem diversos fatores que explicam isso. Então, a gente pode pensar no ensino mais inclusivo. Olha o Eric, mamãe que nos acompanha, compartilhe conosco suas impressões, experiências e desafios. E isso, Eric, ótima chamada. Se vocês não falarem, a instituição não saberá. Nós não saberemos, né? Nós, cientistas, só pesquisamos o que nos é colocado em evidência. Se ninguém fala nada, a gente não sabe se tem problema, se está tudo bem, o que pode ser melhorado. Tá tudo bem? Hoje eu conversei, por exemplo, com a professora Caterine Sonoda, que é uma psicóloga, professora lá na Faculdade de Saúde Coletiva, que chegou aqui grávida já, que veio tomar posse e teve que voltar para a cidade dela, porque já estava tudo agendado. Ela veio porque ela estava bem de saúde, ela nem poderia viajar de avião. Mas ela veio porque ela estava ótima de saúde. E uma das coisas que eu falei para ela foi a primeira grávida que eu peguei na minha gestão como diretora adjunta. E
E eu fiz tudo, fui atrás de todos os direitos para que ela pudesse trabalhar de casa no último mês, sem ter que entrar de licença maternidade antes da criança nascer, porque não é justo com a mãe, e sem ter que ficar aqui em Marabá, porque ela não tinha condições de ficar aqui em Marabá. Ela já estava pronta para parir. Ela nem morava aqui ainda, né? Ela estava começando a vir para cá. E não foi só ela, porque o IESB é muito fértil, então tiveram muitas outras mães depois dela. Graças a Deus, tive a oportunidade de acolher e tentar fazer o meu melhor por todas elas. Mas por quê? Sabe por que eu estou falando isso? Porque isso não é comum, isso não acontece. E até pouco tempo atrás eu não estaria falando assim. Foi o Parenting Science, foi me tornar embaixadora e, inclusive, foi entender que eu posso ser mãe e cientista, é que me permite conversar quase que sozinha aqui com vocês hoje. Pode passar, Eric. Eu quero ver as interações. Gente, não é possível que ninguém vai falar nada. Povo calado. Vamos para o próximo. Flexibilidade. Foi. Flexibilidade nos prazos de entrega de trabalho. Se nenhuma aluna comentar sobre essa, eu entrego a bandeira. Quantas vezes vocês não conseguiram entregar trabalhos? Muitas? Poucas? Isso é importante, né? Eu peguei, assim, uma questão de toda a vida acadêmica. Poderia ter falado de várias outras premissas que estão em volta desse período letivo de vocês, né? Olha, Savana, sou a aluna do 2º semestre de medicina. Seja bem-vinda, querida. Muitas vezes? Pois é. E aí? Quantas vezes vocês tiveram será sobre o que ela está falando? Só essa semana, duas vezes. Fala aí, Savana, sobre o que você está falando, que eu fiquei curiosa. É sobre essa entrega de trabalhos? Se foi, meu Deus, que tanto trabalho, né? Mas qual que é essa flexibilidade, né? De que nós estamos falando? Será que uma mãe tem o mesmo tempo que uma pessoa que não é mãe, que não é pai, que não tem alguém tão dependente dele mesmo? Será que o tempo é o mesmo? Tem um bebê de... agora sim. Tem um bebê de 1 ano e 2 meses. Olha a fase em que ele está, né? Importantíssimo. Venceu todo o primeiro ano de gravidez, primeiro ano de nascimento, muito importantíssimo. E, inclusive, agora entra numa fase que vai te exigir, né? Vai te exigir muito mais atenção, muito mais tempo. Cada vez mais tempo. E aí ela já coloca aqui pra gente. Não consegui entregar 2 vezes essa semana. Ela perdeu o prazo 2 vezes. Só essa semana. Tá vendo que essa realidade é importante de a gente conversar? Não é ao mesmo tempo. Não tem como ser ao mesmo tempo. Porque a agenda nossa, me responda vocês, mas a minha e das minhas colegas, com todas que eu conversei aqui no nosso ponto de vista Mulheres na Ciência, no Instagram, é assim, tudo cronometrado. Tudo está cronometrado, registrado para caber no dia que a gente tem. Às vezes a gente gasta mais tempo, às vezes a gente gasta menos tempo. E, normalmente, o tempo que sobra, entre aspas, se é que sobra algum tempo, o tempo que sobra, não vai ser gasto com trabalho, não vai ser gasto com estudo, com leitura, não tem como. Provavelmente, essa mãe, inclusive, vai querer dar mais atenção para o seu filho, porque a gente se cobra muito, porque a gente quer fazer o melhor e a gente, às vezes, né, exagera. E quando a gente exagera... Opa, pus uma luz aqui. Quando a gente exagera, a gente acaba até adoecendo. Então, essa flexibilidade dos trabalhos, olha o tanto de mães, né, 16, olha o tanto de mães que não está satisfeito.
provavelmente não tem flexibilidade. O que vocês acham? Boa tarde, não tenho essa vivência, minha filha já é adolescente, mas esse tipo de política deve ser aplicada em vários outros lugares públicos. Concordo. Infraestrutura, né? É para você exercer a maternidade em qualquer lugar. Tem que ser obrigatório. Já viram colocar a sala de amamentação dentro do fraldário? Faz sentido isso, gente? Para quem é da área da saúde? Cadê a biossegurança? Em tempos de Covid, cadê a biossegurança? Cadê a privacidade? Cadê o conforto? Então, não basta ter um lugarzinho, um espacinho, né? Ele precisa realmente ser planejado e pensado. Porque a gente está falando de algo que pode ser meia hora, ou como meu filho ficava 2 horas mamando. Ele esvaziava os 2 seios 2 vezes a cada mamada. A vaca leiteira que eu virei, né? Pensar bem é isso que significa. Mas, então, 10 minutos não resolve. Um lugar com um banquinho não resolve. Eu tenho que pensar... Acabei de lembrar de uma coisa boa. Eu tenho que pensar em flexibilidade, inclusive, quando a gente for elaborar até mesmo as atividades para essas mães. E eu sei que a gente não dá conta de fazer isso. Agora, falando como professora, é difícil fazer isso. É preciso um olhar muito atento, é preciso monitorar. É preciso saber, por exemplo, nas nossas turmas, quem são as mães, quem são os pais. Quem precisa desse olhar diferenciado. E para que isso, inclusive, não vire um peso para os outros colegas acharem que está facilitando, como se fosse possível facilitar a vida de uma mãe só com isso. Agora, há oportunidades de reflexão que vão nos ajudar a entender isso um pouco melhor. Silene, boa tarde. Como as mães alunas podem superar as dificuldades durante a vida acadêmica? Como você acha que os professores podem contribuir nesse processo sem perder a qualidade do conteúdo trabalhado? Excelentes perguntas. Silene, quando pergunta, já vem com 2 e são ótimas. Saudade de você, mineira. Tá boa? Bom, eu acho que o primeiro passo é a gente saber quem são essas mães. Conhecer essas mães, porque a gente precisa entender quem são essas alunas, né? Qual que é a realidade dessas alunas? Eu vou citar um exemplo que me marcou muito. A minha aluna Caíta Ayala é uma indígena do povo gavião, técnica de enfermagem. Inclusive, ela aplicou a 2ª dose no Pará, aqui de vacina, quando começou, né? Aqui no Pará, lá no povo gavião. E ela tem 4 filhos. E é a nossa aluna de graduação desde 2016. Ela acorda às 5... Não, ela não acorda às 5. Ela sai de casa para deixar os filhos com a mãe, antes da pandemia, às 5 horas. Para chegar, no máximo, se tudo der certo, porque a estrada de terra tem muitas dificuldades, pode ser que o ônibus não vá passar, 8h20 na faculdade. No campus 3, né? Cidade Jardim. Saindo lá de Bom Jesus, né? Não de Bom Jesus, mas a comunidade está dentro do município de Bom Jesus. E uma das colegas dela dormiu na casa dela por algum motivo, provavelmente iam fazer trabalho, ficou tarde, e vivenciou um dia da rotina dela. E ela falou: professora, eu fico admirada como que ela dá conta, porque não é possível todo esse esforço todos os dias. Então, como não olhar para uma pessoa que faz isso com mais empatia, com escuta atenta? O problema dela era horário, né? O problema dela era o transporte. Ela pode estar vivendo problema financeiro. Nós tivemos alunos que estão com problemas financeiros agora no ensino remoto. Estão sem bolsa, estão sem desenvolver pesquisas. Muitas pesquisas foram interrompidas por causa da pandemia. Eu mesma interrompi todas as minhas com idosos, claro, né? Não é hora de visitar idoso. Então, muitas estão passando dificuldades. E eu acho que a gente precisa ter esse olhar diferenciado e tentar, primeiro, saber quem elas são e do que elas precisam.
E aí, junto com a administração, conciliar o que é possível de se fazer um passo de cada vez. Porque não se trata só de tratar com diferença, né? Tratar desigualmente, porque todos são desiguais. Mas, na verdade, pensar em possibilidades reais, né? Reais, de que algumas concessões precisam ser feitas, porque algo não está bom, algo não está legal. Normalmente, ou elas fazem muito sacrifício e conseguem vivenciar toda a graduação com algumas experiências, algumas, né? Nem todas vão para eventos, não podem. Caíta mesmo, ela não vai para um evento para mais de 7 dias, porque tradicionalmente na comunidade dela, uma mãe não pode se afastar do filho por todo esse tempo. E ela tem rede de apoio, porque a criança é de toda a comunidade, por exemplo. Então, o problema dela não era esse. Essas pequenas conciliações, esses pequenos engajamentos que a gente vá fazendo aos poucos, né? Professores, coordenação, instituição, a administração como um todo, acho que todos os atores envolvidos precisam participar disso, é que trará resultados positivos, mas muito para o futuro, para falar bem a verdade, né? Olha só, hoje eu tenho certeza dos frutos que eu pude ajudar as mães que passaram por mim dentro do IESB a colher. Hoje eu sei disso, 4, 5 anos depois. Então leva muito tempo. E ainda assim a gente sabe que está pouco. Então, preocupação com o conteúdo. Eu tenho revisto muito esse negócio da gente se amarrar, né? Eu não vou entrar nessa seara, porque não é o nosso tema, mas eu tenho revisto muito em quão a gente se apega a conteúdos e o quão pouco a gente consegue experienciar a real formação que a gente deseja que os nossos alunos tenham. E as mães precisam disso. Isso é a única certeza que eu tenho. As mães precisam disso. Essa semana passada, a gente estava lançando o conceito aqui já na Unifesp, né, do período que terminou, e eu devolvi um trabalho para uma aluna minha, que é mãe, que está repetindo bioestatística. Então, eu falei, meu Deus do céu, né? Vamos! Peguei na mão, vamos lá. Não vai me devolver em branco. Vai tentar fazer. E nós vamos conversar para o WhatsApp, você vai marcar um horário comigo, mas você vai tentar fazer. E pode demorar o tempo que você quiser. O único prazo que a gente tem é o prazo do calendário acadêmico. Então, quem sabe a gente consiga fazer esse tipo de negociação, esse tipo de conciliação. Ah, não é para flexibilizar tudo? Nem sempre é possível, né? Os prazos existem por uma razão, as regras existem por uma razão, mas a gente também sabe que as situações sociais e os contextos são diferentes. Então, que a gente aprenda a lidar com isso, porque fato é, enquanto for meritocracia, enquanto for aquele que faz mais, produz mais, tem mais, é mais reconhecido, as mães não têm chance. Não tem chance. Rodrigo Botelho, obrigada. Olha, boa tarde. É possível criar centros de assistência à maternidade e à paternidade, viabilizando o acesso de mães e pais que estão na vida acadêmica em conjunto com a gestão pública? Sim, eu acredito muito nisso. Eu incluí essa pauta no nosso PDU, o Plano de Desenvolvimento da Unidade, e eu espero de verdade que me deem a oportunidade de falar sobre esse projeto, porque não só para a minha unidade, para o meu instituto, lá no nosso caso, né, eu pensei ele para a Unifespa, e inclusive, quem sabe, para fora da Unifespa. Acho que é possível sim. É possível a gente criar espaços. Porque se a gente tem espaços de convivência, tradicionalmente a gente deveria ter espaços de convivência para os alunos, né? Os famosos CAs, DCS, pensaram muito nisso. Foi uma conquista estudantil muito importante, muito grande. Mas não é só isso. Então, que esse centro de assistência, ele vai ter uma resistência na nossa Universidade Federal, porque o governo já tem vamos dizer assim, uma parcela financeira que é repassada para as mães que têm filhos em idade escolar, como se fosse um auxílio, né, a mais, enquanto ele é pequeno. Depois é cortado.
Então, talvez o entrave seja esse. Pensando assim em algo mais amplo, né? Maior. Talvez esse seja o primeiro entrave. Mas acho que a gente consegue fazer isso, sim. Reorganizar espaços já existentes para que a gente realmente tenha a oportunidade de, pelo menos, uma mínima assistência, um espaço de acolhimento para pais e mães. Especialmente aqueles que precisam levar os filhos, aqueles que precisam estar com os filhos naquele momento, né? Nós já temos experiências boas, né? Há um mito de que homens não são empáticos com mulheres. Eu tenho um colega que ficou segurando o bebê da nossa aluna para ela poder fazer prova. E ele andava com o bebê tranquilo, nunca segurou uma criança na vida. Mas naquele momento, era isso que ele podia fazer. E ele fez. E é esse tipo de olhar, não esse exemplo concreto em si que eu quero despertar em vocês, mas é esse tipo de olhar que a nossa discussão hoje pode nos levar a refletir mais amplamente para o futuro. Então, flexibilizar nesse sentido, né, de pensar realmente prazos, políticas factíveis. Então, olha, eu costumo citar o exemplo de idosos, porque quando as cidades saudáveis para as pessoas idosas foi desenvolvida, existem 12 passos que uma cidade tem que cumprir para ela ser considerada saudável para uma pessoa envelhecer. Aí eu viro para os gestores e falo assim, gente, se uma cidade for boa para o idoso, ela vai ser boa para todo mundo. Porque se o idoso é aquele em que normalmente ele está em maior vulnerabilidade social, tem mais chance de ter comorbidades, doenças crônicas, agudas, e às vezes sobrevivem, né? Não posso nem falar que tem esse dinheiro, esse financiamento. Eles sobrevivem com aposentadoria, sobrevivem com pensão, a cidade vai ser boa para todo mundo. Então, uma instituição que acolhe mães e pais é uma instituição boa para todos. Acaba tendo pontos positivos que serão revertidos para todos. Aquele aluno que se incomoda com o bebê da aluna chorando, não vai ter esse incômodo mais, porque ela vai ter um espaço. Aqueles alunos que querem, né, fazer tipos de reuniões diferentes e os horários não batem, porque para uma mãe não é qualquer hora. Quantas vezes o Oliver teve que participar de reunião comigo? E ele é até bonzinho. E ele é muito paciente. Eu acho que ele nasceu nesse ambiente acadêmico e ele foi convivendo e achando isso normal. Ele já ficou 4 horas numa cerimônia de colação de grau, porque quem ortogava o grau era o reitor, e eu estava lá como diretora adjunta, inclusive entreguei o prêmio de melhor aluno para este querido Eric aí. E ele lá, bonzinho. O que o reitor fez? E vou citar isso para sempre, porque foi um gesto de coração. Pegou o Oliver dormindo no meu colo e falou, deixa eu ficar com ele para você fazer seu discurso com mais tranquilidade. Gente, só isso. Só isso. Isso bastou. Isso bastou. Isso faz a diferença. Então, mirar em atitudes como essas. Porque pequeniníssimas coisas que a gente consegue mudar podem gerar impactos positivos muito, muito, muito importantes. Muito importantes. Incentivos, né? Vamos trabalhar questões de... Será que meritocracia vai conseguir alcançar todo mundo? Se vocês, por acaso, né, fossem colocar... A situação financeira de nenhuma instituição de ensino está boa, mas... Por acaso, se a gente pudesse criar um programa de bolsas de iniciação científica, meritocracia vai favorecer quem já está com alta produtividade. E isso acontece aqui na Unifesp. Os mesmos têm as bolsas. Sempre. Eles publicam quase um artigo por mês. Mãe nenhuma tem chance. Não tem. Porque não tem condições de publicar. E, de verdade, meu currículo... Era lindo, tenho até orgulho da trajetória que fiz com ele, mas ele não é a minha vida mais. Ele não é, minha vida é mais do que ele. E o meu maior projeto, Caterine falou isso, e ela concorda comigo, eu concordo com ela,
Meu maior projeto é o Oliver. E dessa vez, com muito custo, ele está lá no meu currículo Lattes, né? Porque a gente, inclusive, pode colocar a licença maternidade no currículo Lattes, que foi um avanço, e eu faço questão de começar, por isso que a frase de apresentação do Eric foi essa, porque tá lá no meu currículo, que eu sou mãe dele. Atitudes simples causam impactos grandiosos. Perfeito, Silviane, é isso. E para mudar o mundo, a gente tem que mudar a si mesmo. E conversando com mães, eu sinto já a diferença na minha própria vida, no meu jeito de fazer ciência e de encarar a minha própria carreira acadêmica. Vamos passar, porque eu converso demais, né? 6 horas já, meu Deus do céu. Organização dos horários das disciplinas. Nossa, gente, isso é triste. Semestre que vem, que começa em maio, aqui na Unifesp, eu vou ficar com Bioestatística 2. Não, olha que surpresa, né? Só eu da área. Eu acho que eu sou a única na região. E se eu não me engano, é 7h20 a aula da manhã. Hoje eu não aceitaria. A gente precisa repensar essas coisas, né? Assim, alguém poderia trocar comigo? Talvez. Será que eu faria isso com uma mãe? Acho que não. Então a gente precisa pensar nisso. 7h20 da manhã, eu vou ter que mudar muita coisa na rotina minha e do meu filho para dar conta de estar online 7h20 da manhã. Então a gente precisa rever isso, essa organização de horários. Aula até 19 horas, né? Se a aula começa, não a aula de noite, mas se a aula começa de tarde, aula até 19 horas, não dá. Eu já dei aula e ele chega atrás, assim, interrompe e fala assim: mamãe, eu tô te implorando, eu tô morrendo de fome. E aí? Ponha-se no lugar dessa mãe, porque a aluna tá passando por isso, ou pior. Né? Então, organização de horários, ela precisa ser vista, e eu tentei fazer isso no presencial, como diretora, de verdade. Otimizar ao máximo a organização de horários. Mas isso não depende só de uma pessoa, né? Isso é institucional. Isso precisa ser academicamente pensado, planejado com antecedência. Senão, realmente, a gente não dá conta. São muitas mães, são muitas prioridades, são muitas alunas, são muitas docentes mães. Então, todo mundo é prioridade da prioridade, se parar para pensar. Então, como resolver isso? É difícil, mas um planejamento bem antecipado poderia nos ajudar nessas questões, porque as alunas estão insatisfeitas, elas estão mostrando isso para a gente. A maioria está insatisfeita. E dessa vez, ninguém marcou verdinho. Para essa aí, ninguém marcou o verdinho. Isso é um sinal. Vamos lá, vamos passar. Empatia e flexibilidade dos professores. E aí, no caso, professores mesmo, os homens. Eita, gente. Não fiquei muito feliz com esse... Olha aí. Só 3 estão satisfeitas. 12 não estão satisfeitas. 12 estão do lado vermelhinho, negativo. Mas e as professoras? Pode passar, Eric. Olha que coisa. Não tá bom também, não. E aí que eu vou abrir um belo de um parênteses para dar um exemplo para vocês. Quando eu estava de licença maternidade, lá em 2016, eu já tinha tempo de casa, né, eu já tinha mais de 1 ano de casa, então eu podia pedir minhas férias já, minhas primeiras férias, né, já estava até empolgada, minhas primeiras férias como servidora federal, porque na particular não era bem assim, a gente fazia o que dava, as férias era só quando dava. Aí eu falei assim, não, vou aproveitar, sabe por quê? Eu não tenho ninguém aqui em Marabá. Era eu e Henrique, meu marido, que trabalha aí na faculdade, gosto de falar isso, o Alexandre vai me matar, trabalha aí na faculdade até 10h30 da noite.
Não tinha ninguém para cuidar dele. A minha mãe, segundo ela, ficou aqui 2 semanas. Segundo o Henrique, ela ficou 10, 13 dias. Eu acho que ela só ficou 7. E virou para mim, bateu no meu ombro assim, eu dei conta, você dá conta. Foi embora. Minha mãe é corredora de rua, ela está aposentada. Ela não vai ficar cuidando de neto. Ela teve 7 filhos. Eu dei conta, você dá conta. E, infelizmente, a gente é educado assim, né? A mãe dá conta, você tem que dar conta. Aí sua filha vai ter que dar conta também, seu filho vai ter que dar conta também, e a gente vai repassando isso. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Eu pedi férias para emendar com a minha licença maternidade. Gente, isso é possível de se fazer. Isso é justo. Não tem problema não, tá? É uma escolha que eu fiz, justificada, inclusive, por não ter com quem deixá-lo. Para ter mais tempo de me organizar. Foi negado. Meu pedido foi negado. Minhas férias não foram homologadas. Eu só descobri depois, quando era tarde demais de eu correr atrás para tentar reverter isso. E eu nem fui avisada, eu poderia ter sido avisada, porque eu teria corrido atrás dos meus direitos. Eu não sabia na época o que eu tinha que fazer, mas eu ia dar meu jeito. E eram mães. Tinha mãe na gestão? Tinha. Todas eram mulheres? Todas as envolvidas que podiam resolver essa questão eram mulheres. E é isso que assusta. Isso é assustador. Eu estou contando o meu exemplo, porque eu só posso falar de mim. Isso é assustador. Ah, não, é melhor voltar logo, né? Já ficou muito tempo. Direito? Lei? Não é de graça. Não é de graça. E se a gente não tomar cuidado, isso passa. Isso fica comum. Isso começa a acontecer muito. Então, as alunas estão insatisfeitas também com as professoras. Então, parece que é uma insatisfação geral, né? Ela não está dividida por sexos. Não é o fato de ser homem ou ser mulher. É o fato de pouca flexibilidade, talvez, de nós, professores, né? Em relação às mães. Pode passar, Eric. Ai, eu perdi um comentário, né? Oh, meu Deus, não tem jeito de voltar, não, né? E eu fiquei lendo o slide e aí perdi. Ah, Silviane. Silviane está compartilhando. Obrigada, Silviane. Já passei tanto sufoco levando meu filho para a faculdade comigo, por não ter com quem deixar, desde ser impedida de entrar no laboratório. Chorei nesse dia. Peguei meu filho, abracei ele e saí. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. É um laboratório, né, que envolve questões ou procedimentos, práticas que podem colocar seu filho em risco. A gente precisa avaliar isso também, claro. Não estamos aqui para colocar nenhuma criança em qualquer lugar. Mas só ser impedido, só receber o não, é um tapa na cara tão grande que às vezes a gente não se recupera. Eu demorei muito para recuperar desse meu tapa na cara. Porque eu demorei muito a entender que era direito meu. Eu não sabia, mas era direito meu. E aí, Silviane? Isso, ainda tem essas questões. Fala na frente de todo mundo. Né? Se é para humilhar, tem que ser a humilhação tem que ser completa, porque aí a gente sofre essas coisas mesmos. Mas a gente também precisa tomar cuidado dos ambientes que a gente expõe nossos filhos. Eu levava o Oliver para muito, muito, muito qualquer lugar. Não dá. Não dá. A gente acaba tendo que... Por outro lado, hoje, eu falo assim, hoje, na pandemia não, né? Mas tá me convidando, né? Ah, tá me convidando. Nossa, eu fico super feliz. Super feliz. Adoro participar de evento. Adoro falar sobre tudo. Tudo me interessa. Mas significa convidar o Oliver também, tudo bem? Se aceitar. Agora, vou dar um exemplo também. O que eu falo de não expor os nossos filhos a qualquer ambiente? 2019, eu dou muita sorte, sabe? Bingo, eu nunca ganhei não, mas em 2019, eu fui sorteada 6 vezes para ser
parte do tribunal do júri. E participei de 4 processos até o final, né? Então, fui sorteada 3 vezes. Numa dessas, a mãe levou o filho. E eu olhei para a mãe, eu não posso ver filho, né? Eu olhei para a mãe e falei, levanta o filho, minha filha, mostra seu filho, que nenhum promotor, nenhum advogado vai te escolher para júri. Não é possível. Era um homicídio qualificado, com 3 réus. Falei, não é possível, Jesus Cristo, como é que essa mulher traz? Não tinha com quem deixar. E é obrigatório, né? Se a gente não comparecer, a gente sofre consequências penais. E ela ficou com vergonha e não levantou. E aí, quando ela foi sorteada, quando o júri já estava formado, o juiz ficou, como assim? E aí chamaram o assistente social, mas até que a assistente social chegou para tirar essa criança, para colocar ela num ambiente mais, né, confortável, entre aspas, até o pai sair do trabalho, ele chegou a ver cenas que estavam sendo projetadas do crime. Eu fiquei chocada. E foi aí que minha chavinha caiu. Não é qualquer lugar que o Oliver tem que ir, não. A gente tem que ter limite. Porque eu fiquei chocada. Eu olhava para o menino de fone e tal, estava distraído com outras coisas, a mãe tentou, né, não olha, claro que deu todas as recomendações, era um menino maiorzinho, 8, 9 anos, mas, gente, não é qualquer lugar. Ô, Messias, você não fala assim, não. Olha, Messias, gente, se for presencial aqui na Carajás, deixa o Oliver comigo. Pergunta se o pai dele dá conta do Oliver só entrar enquanto ele estiver dando aula. Pergunta para ele depois, se ele não estressa. Silene, sobre essa questão de professoras, eu sinto esse dilema. Autorizo sempre alunas com filhos, mas tem um momento que sentimos que a aluna quer transferir responsabilidades. Ser professor também cansa. Nossa, Silene, ser professor é duro. No Brasil, pior. Não posso compartilhar o sofrimento e o dilema de todos, claro. Respeito todos e trato com carinho, mas realmente é difícil. Claro que é difícil, né, gente? É muito difícil. Porque a gente vai acabar sendo convidado, entre aspas, a se colocar no lugar de todos os alunos. Quem vai se colocar no nosso? Quem? Quem vai se colocar no nosso de professor também? De ter que fazer todas essas conciliações, de pensar em todas as diferenças, de todas as situações possíveis que os nossos alunos estão vivenciando e nós também. Né? Mas, ainda assim, né? Talvez o lado mais frágil ainda seja o aluno. Me desculpem os professores, mas talvez o lado mais frágil nessa relação ainda seja o aluno, a aluna, especialmente, nesse caso de hoje. Porque ele está na formação, ele está em formação. As escolhas limitadas podem, né, trazer consequências para o futuro. E eu não quero ser responsável por isso. Mas, por outro lado, a gente precisa ter consciência também de que não é o professor, não é a instituição, é tudo junto. Se não for tudo junto, nada vai mudar, não vai adiantar, né? Não adianta um professor fazer de um jeito, o outro de outro, porque isso acaba causando ruído na comunicação, acaba causando mal-estar com a administração, com a coordenação entre os professores. Mas, falando especificamente da maternidade, no dia de hoje, falando especificamente de maternidade, o que a gente pode imaginar é que alguma coisa precisa ser feita. Porque o índice de desistência aqui para nós, né? Não conheço a realidade da Carajás, posso ajudar a medir isso. Basta vocês me chamarem. Adoro planilha. O que a gente tem vivenciado? A maioria é mãe. Não é coincidência. Não é. O índice de evasão é muito grande. O índice de reprovação é muito grande. E a maioria é mãe. Então, a gente precisa discutir isso melhor, né? Não é que vai achar a solução milagrosa e realmente só
permitir a entrada de alunas com seus filhos não é solução. Silene tem toda a razão. Não pode ser responsabilidade do professor. Não pode. Não pode ser. Mas pode ser, sim, um papel para que todo o corpo docente, todo o corpo acadêmico pense em futuras ações ou, pelo menos, né, numa escuta. Porque, na maioria das vezes, a gente só precisa escutar. As soluções vão se desvencilhando dos problemas e elas vão aparecendo, elas vão surgindo. O apoio, né, o incentivo é muito importante. Ó, Messias compartilhando com a gente. Já precisei levar o Sartre para o Colégio Monte Castelos e já até levei ele para Carajás. Sei que sou pai, mas percebi que há mais um querer de ajudar do pai do que da mãe. Todo mundo queria me ajudar. Sabe por que é isso, Messias? Um pai leva o filho, nossa, que gracinha, ele traz o filho para o trabalho, parabéns, ele dá conta. A mãe leva o filho para o trabalho, e eu já ouvi isso, nossa senhora, eu não tinha com quem deixar, não. Ah, mas assim o menino vai atrapalhar. Nossa, vai mexendo em tudo. Você está muito desorganizada. É essa a diferença. E é mulheres e homens falando isso. Não é só mulheres e não é só homens. Mulheres e homens falando isso. Ainda hoje, né? Um pai andar com o filho na rua carregado, abraçar, amarrar tênis, dar mamadeira, é lindo, é maravilhoso. E é maravilhoso. Paternidade é maravilhoso. Mas vai uma mulher fazer isso? Não fez mais do que obrigação? Acho válido também para quem tem irmão pequeno. E ajuda a mãe com a criação dos mais novos. Tem uma amiga próxima que já teve que deixar de ir para aula para cuidar do irmão porque a mãe estava doente. Outra realidade importantíssima, Wayne. Muito bem colocada. Eu sou a filha mais velha de 7 filhos. O que eu fiz na minha vida foi cuidar de criança. Levar para a escola, e reunião de pais. Já fui várias, inclusive. Então, realmente, eu tinha que conciliar os meus estudos, né? Os meus estudos, a minha trajetória, porque eu tinha 6 irmãos mais novos, dependendo de mim, inclusive. Tainá, obrigada. Obrigada pelo coraçãozinho. Ah, adoro coraçãozinho. Agora eu sei fazer, né, Eric? Gente, vamos continuar. Conciliar a maternidade e a sua formação acadêmica no cenário atual. É difícil? Para 11, é difícil, muito difícil. Se juntar toda a parte vermelha, é maioria. E quem é essa pessoa que achou muito fácil? Porque não representa, né, a maioria das pessoas no Brasil. Muito pelo contrário. Mas que bom que tem alguém que achou muito fácil. Provavelmente é minha suspeita, me perdoem por falar assim, mas outras pesquisas mostram. Pode ser que seja mãe de adolescentes ou mãe de pessoas adultas. E aí realmente não tem que conciliar muito mais coisas neste momento, né? Mas ainda assim, né? Ainda assim, adolescente sai, adolescente desrespeita o isolamento. Então eu acho que, de um modo geral, tá difícil para todo mundo, né? Tá difícil para todo mundo. Na verdade, eu fico preocupada se alguém falar assim, não tive problema nenhum, não aconteceu nada, não mudou nada na minha vida. Pode passar, meu querido. E aí, por último, você aceita participar da construção do grupo de pesquisa sobre maternidade na ciência na Amazônia? A gente já tem até um logomarca, olha que bonitinho. E aí, graças a Deus, né, a maioria disse que sim. E engraçado que quem falou que não é porque, inclusive, justifica, não tem tempo, né? Está mais dedicado, está mais comprometido ao trabalho e à formação acadêmica neste momento e não teria como assumir uma outra atividade. Perfeito. É verdade, é a verdade para a maioria de nós, mas que bom que o assunto tocou, né? As alunas da Faculdade de Carajás, de modo geral, elas topariam. Vou atrás de vocês depois. E quem quiser, me procura, né? Claro. Mais um, Eric, eu acho que chegou, né? Bora jantar? Ainda há poucas... Eu tenho que fazer janta, no caso. Ainda há poucas mulheres na ciência, publiquei isso na minha rede social, mas não é culpa da maternidade.
Na verdade, a gente precisa considerar o contexto histórico, cultural, social, que sempre foi desfavorável para as mulheres. Pouquíssimas idosas foram alfabetizadas na década de 50. Pouquíssimas. Até a década de 50. E magistério era o máximo da carreira que ela podia alcançar. A minha mãe hoje tem 65 anos e o sonho dela era viajar, era fazer relações exteriores, alguma coisa nesse sentido. O pai dela falou, se quiser estudar, vai poder fazer magistério e depois, no máximo, pedagogia. Ela foi uma excelente pedagoga, mas esse não era o sonho dela. Ana Cristina, participação de homens no grupo de pesquisa. Super bem-vindo, sabe por quê? Porque é um assunto que a gente tem que discutir com todos nós. Todos. Todos nós. Tem que ser uma realidade para todos nós. Porque aí nós vamos despertar empatia, solidariedade, se preciso, mas também reflexões para todos. Porque também há pais que estão, entre aspas, penando nesse ensino remoto. Que também tem que conciliar, que de alguma forma, de algum jeito, precisou fazer a abstenção de muitas coisas, né, por causa disso. Senão a gente acaba pela metade do caminho. E a missão de uma instituição de ensino superior não é essa. É formar, e formar com qualidade. Parabéns para a Faculdade Carajás, porque vocês formam sim. E têm recebido transferências, não é à toa, né? Mais um? Acho que mais um e acabou? Bom, meu objetivo agora é ampliar esse diálogo da maternidade nas ciências, então convido a quem se interessar, quem quiser, homens, mulheres, todos são bem-vindos a me acompanhar no Instagram. Henrique fez esse Instagram para mim, para ele colocar fotos do Oliver, e hoje eu praticamente uso como ferramenta de pesquisa, de trabalho, e me coloco à disposição de todos vocês, porque eu quero mesmo inspirar as mães cientistas brasileiras. Criei uma marca, Ana Campos, para isso. São símbolos da estatística, inclusive. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Me alonguei, peço desculpas, mas muito obrigada, inclusive, pelas participações e perguntas. Foi ótimo. Professora, em nome da Faculdade Carajás, nós que agradecemos pela sua apresentação. É sempre um privilégio lhe ouvir desde os tempos de estudante e agora tendo a oportunidade aqui acompanhando a sua palestra. A quem nos acompanha, né, ainda temos a programação nesse último dia da semana acadêmica, então aproveite. Então, agradeço a presença de todos, né? Damos por encerrada a nossa palestra e, novamente, né, lembrando a todos que ainda tem mais evento conforme nossa programação e desejo uma boa noite para todos e uma ótima semana acadêmica. É isso, pessoal. Obrigada.